decidiu enviar Jesus para morrer como sacrifício pelos nossos pecados. Queridos, como eu já falei aqui, não profundamente, queridos, se dá para ajustar um pouquinho o microfone, está sobrando bastante, aí rebatendo bastante, está dificultando minha concentração. Como eu falei anteriormente, a salvação não é o resultado de uma reação tardia de Deus depois de ser surpreendido pelo pecado do homem. Então, Deus não foi surpreendido quando Adão pecou lá no Éden, e aí ele improvisou, ou ele teve que resolver de última hora a questão do pecado, então ele teve uma reação tardia, e aí fez o plano de salvação. Não foi assim. A salvação através de Jesus Cristo é o plano eterno de Deus. Plano eterno de Deus. Ele já conhecia o problema do pecado antes mesmo do pecado existir. E ele já havia providenciado a solução para o problema do pecado antes da criação do mundo. É muito importante você entender isso. A salvação faz parte de um plano eterno de Deus. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados. Lembra que a gente falou disso domingo passado, do pecado, que é transmitido, a natureza pecaminosa que é passada de geração em geração. Ele diz, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então entenda, Pedro está falando para as pessoas, primeiro aqui das pessoas do tempo dele, e ele está dizendo, olha, a salvação foi obtida por meio de Jesus Cristo, que como um cordeiro sem defeito e sem mancha, foi entregue e sacrificado por vocês, e esse cordeiro Jesus já era conhecido antes da criação do mundo, mas foi revelado a nós nesses últimos tempos. Que últimos tempos são esses? Os tempos de Pedro, quando Jesus veio, se fez carne e morreu na cruz. Então Pedro está dizendo, esse plano de mandar o Cordeiro Jesus, isso já existia desde antes da criação do mundo, mas só foi revelado a nós, só entrou em execução agora, nos últimos tempos, que foi a morte do próprio Cristo. Então Pedro está dizendo, embora Jesus só tenha morrido agora no tempo de Pedro, ele está dizendo, antes da criação do mundo, isso já estava decidido, isso já estava planejado. Olha o que diz Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, a parte B, e versículo 10. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Observe que ele está falando a mesma coisa que Pedro. Essa graça que ele fala é a salvação. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, desde a eternidade, desde sempre. Mas nos foi revelada pela manifestação do nosso Salvador Cristo Jesus. E ele diz, ele tornou inoperante a morte, ou seja, a morte não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo, e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Seria bem interessante que você gravasse essa partezinha aqui, que tudo isso foi manifestado e foi trazido a nós por meio do Evangelho. Hoje eu não vou falar sobre isso, mas mais à frente nessa série você vai precisar lembrar disso. Atente, querido, para as expressões
nesses dois textos que nós vimos aqui: Cordeiro conhecido antes da criação do mundo, graça dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Isso é revelação que a decisão de enviar Cristo para pagar pelos nossos pecados, como cordeiro sacrificado, é uma decisão que foi tomada por Deus antes da criação do mundo. Então, como já falei, repito, Deus não foi surpreendido pelo pecado. A salvação não trata-se de um improviso de Deus. Como já sabia que o homem escolheria pecar e seria separado dele, de antemão Deus já havia providenciado um meio de resolver esse problema e reconciliar, trazer para perto de novo a humanidade para perto dele. Ao contrário do que muitos pensam, o Antigo Testamento não conta a história de como o primeiro plano de salvação de Deus falhou, forçando Deus a pôr em prática um plano B através de Jesus para poder salvar o homem. A história não é assim. Embora muitos entendam assim, que Deus tinha um plano de salvação através da sua lei, da lei de Moisés, e que esse plano falhou, e aí Deus tinha um plano B, que foi Jesus Cristo. Aí sim ele conseguiu salvar. Essa não é a verdade. A lei dada por Deus a Moisés e os sacrifícios de animais, em especial o sacrifício dos cordeiros, instituído pelo próprio Deus, não foi um plano de salvação que fracassou. Não foi. Se você entende assim, eu quero que você mude esse entendimento. A lei de Deus revelada a Moisés, a lei dos sacrifícios de animais, os cordeiros, não trata-se de um plano fracassado. Não. Muitos tropeçam nesse entendimento equivocado. O entendimento parcialmente equivocado aqui é o seguinte: Deus deu a sua lei, e a sua lei revela o padrão moral que ele exige do seu povo para se aproximar dele. E quem for capaz de viver segundo a lei, cumprindo toda a lei, seria salvo. Mas, como nenhum homem na face da terra foi capaz de cumprir toda a lei e ser salvo por ela, ser reaproximado de Deus através do cumprimento da lei, Deus, movido pela sua graça e misericórdia, criou o sistema de sacrifícios de animais, que nós vemos no Antigo Testamento. Então, como é que funcionava? Funcionava assim: o homem era incapaz de cumprir toda a lei de Deus, porém, se ele estava arrependido dos seus pecados, ele poderia oferecer um cordeiro perfeito, sem defeito, sem mancha, sem doença, como sacrifício, como um substituto por ele mesmo, que morreria no lugar dele. O sacrifício instituído por Deus deveria funcionar assim: o homem pecador, arrependido por ter quebrado a lei de Deus, de coração quebrantado, levava um cordeiro perfeito até o sacerdote, para que o sacerdote sacrificasse esse cordeiro pelos seus pecados. Então o sacerdote, em um ato cerimonial espiritual, ele impunha as mãos sobre o homem pecador e sobre o cordeiro perfeito e inocente. E então a culpa do homem pelos seus pecados recaíam sobre o cordeiro inocente, e a inocência e pureza do cordeiro caíam sobre o homem. Então o sacerdote cortava a garganta do cordeiro, que agora era culpado pelo pecado, porque a culpa do homem caiu sobre ele. Ele cortava a garganta do cordeiro, derramava o seu sangue até a morte, e assim
o pecado do homem era com justiça punido, porque o salário do pecado é a morte. Então o pecado do homem era punido e o homem era perdoado então pelos seus pecados. Por quê? Porque alguém inocente, puro, o havia substituído na morte. Isso está certo. Onde é que está o equívoco? Aí que vem a parte do equívoco. Como o homem... Aí as pessoas que entendem errado, eles pensam assim: como o homem não foi capaz nem de cumprir a lei dos sacrifícios, e o homem não foi capaz de cumprir fielmente a lei do sacrifício. Por quê? Porque ele já não sacrificava os cordeiros movido por arrependimento, movido por um coração quebrantado na presença de Deus. O homem transformou aquilo em apenas um ato religioso que ele fazia automaticamente, religiosamente, mas sem nenhum arrependimento e sem quebrantamento de coração. Então os rituais de sacrifício estavam sendo feitos de qualquer forma ou de forma inapropriada, sem temor, sem arrependimento. Então, olha só o entendimento equivocado aqui. O entendimento equivocado é esse. Então, Deus se viu diante de um dilema. Qual era esse dilema? Amo o homem. Eu quero salvá-lo, trazê-lo para perto de mim. Mas o homem não foi capaz de cumprir a lei, os mandamentos. Eu dei a ele, ou seja, o meu primeiro plano para trazê-lo para perto de mim já fracassou. Ele não foi capaz de cumprir a lei. Olha o pensamento equivocado. Ele não foi capaz de cumprir a lei, logo ele não alcançou o padrão moral para se aproximar de mim. Eu criei a lei do sacrifício, mas mesmo assim ele não foi capaz de cumprir, porque não tinha um coração quebrantado e arrependido. Então, eu amo o homem, eu quero salvá-lo, mas o homem não é capaz de cumprir nem a lei do sacrifício. Então, teria dito Deus: o que farei para perdoar o homem sem infringir a minha própria lei? Já sei, teria dito Deus, eu mesmo vou cumprir a lei no lugar do homem. Enviarei meu filho Jesus para ser o cordeiro puro que será sacrificado de uma vez por todas pelo pecado da humanidade. Onde é que está o problema nesse raciocínio? Aqui está cheio de verdades, mas o problema aqui no raciocínio é você acreditar que Deus foi fazendo planos e o homem foi falhando, e o plano de Deus foi falhando junto com o homem, e Deus foi criando um plano B, depois ele cria um plano C. O primeiro problema está quando acreditamos que Deus fez a lei com a expectativa de que o homem a cumprisse completamente e assim tornasse no padrão que ele exigia e assim pudesse se aproximar dele. É o primeiro erro. A verdade é que Deus nunca teve essa expectativa em relação ao homem, nem em relação à sua lei. Deus nunca teve a expectativa que o homem fosse capaz de cumprir toda a sua lei. A lei nos foi dada não para nos salvar. A lei não foi dada como instrumento de salvação, não. A lei nos foi dada para nos revelar o quanto estamos perdidos e distantes de Deus. Os mandamentos têm a função de revelar, de abrir os olhos da humanidade para enxergar que existe um abismo intransponível entre nós e Deus, entre nossa perversão e a santidade de Deus. E o sistema de sacrifício de animais não foi instituído por Deus porque a salvação pela lei falhou. Não! Deus nunca pretendeu que fôssemos salvos cumprindo toda a lei. Ele sabia que jamais conseguiríamos. Então, o sistema de sacrifício de animais não foi um plano B,
para consertar o plano A que falhou. Não, o sistema de sacrifício de animais não foi instituído por Deus porque a salvação pela lei falhou. O sistema de sacrifício de animais já fazia parte do pacote completo da lei. O sistema de sacrifícios de animais revela que o único jeito do homem transpor o abismo que existe entre ele e Deus, causado pelo seu pecado, era pela graça e misericórdia do próprio Deus. O homem nunca conseguiria, por seus méritos, por suas próprias obras, chegar ao padrão que Deus exige. Paulo nos explica claramente como funcionava o mecanismo da lei e do sacrifício de animais e como isso fazia parte de uma estrutura só. E não um foi criado para resolver o problema da falha do outro. Mas olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 3, versículo 19 e 20. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos, para que a lei serve? A fim de que todos parem de se justificar. A fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Para que serve a lei? Paulo está dizendo, a lei é para todos nós acabarmos com a ideia de nos justificarmos, de achar que somos justos de alguma forma diante de Deus. A lei veio nos revelar, veio nos colocar debaixo do julgamento de Deus, ou seja, nós temos que reconhecer, olhando para a lei, olhando para a nossa incapacidade de viver segundo aquela lei, os mandamentos de Deus, olhando para aquilo, reconhecendo a minha incapacidade, a distância que eu estou de cumprir aquilo, eu me coloco debaixo do julgamento de Deus e digo, Senhor, o Senhor tem razão e eu estou errado. O Senhor é santo e eu não presto. Eu paro de me justificar, eu paro de achar que eu sou bom e eu reconheço que somente Deus é bom. Mas Paulo continua, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Então aquela ideiazinha de que a lei era um mecanismo de salvação, você tinha que cumprir toda a lei e ser salvo, nunca fez parte do plano de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Olha o intuito da lei. A lei serve para fazer com que saibamos que nós somos pecadores. O homem falhava em cumprir os mandamentos. Aí Paulo vai explicar como funciona a lei e os sacrifícios. O homem falhava em cumprir os mandamentos, reconhecia que era culpado, então entregava um cordeiro inocente para levar os pecados dele e morrer em seu lugar. E aí ele era perdoado e podia viver. Então a lei servia para isso. A lei abria os olhos do homem para enxergar que ele estava perdido, pecador, distante de Deus, e o sacrifício servia para aproximar o homem de Deus. Em que sentido? Porque através do sacrifício o homem era perdoado, sua culpa era tirada, ele era justificado não pelas suas obras, mas pela misericórdia de Deus, que permitiu que um cordeiro inocente tomasse o lugar do homem e levasse sobre ele a sua culpa. E aí o homem podia ser perdoado. O segundo problema, o segundo equívoco está quando acreditamos que os sacrifícios de animais era uma solução definitiva de Deus para o pecado. E falhou. Isso é um problema. Quando você acreditar, então, Paulo explicou aqui, entendi. Então, o plano de Deus para a salvação do homem era a lei revelando que ele era pecador e os cordeiros sendo mortos e eles sendo perdoados. Esse era o plano final de Deus, mas o homem não foi capaz de cumprir isso, então esse plano falhou. É um erro pensar assim. O sistema de sacrifícios de animais do Antigo Testamento
não era um plano de salvação que deu errado e precisou ser corrigido com a vinda de Cristo para ser o Cordeiro perfeito. Não. Entenda, o sistema de sacrifícios implantado por Deus no Antigo Testamento era a primeira parte de um plano de salvação perfeito que foi pensado desde antes da criação. Entenda, a história da salvação não é que os sacrifícios de animais falharam e por isso Deus teve que enviar Jesus para ser o sacrifício que ia corrigir essa falha. Não. Os sacrifícios do Antigo Testamento não falharam. Eles eram um ritual profético que anunciavam a vinda do Cordeiro de Deus que seria sacrificado pela salvação da humanidade e ele viria no tempo certo, estabelecido por Deus. Deus já havia planejado desde o início dar a lei, instituir o sacrifício de animais como uma preparação, como uma revelação profética do sacrifício definitivo que ele faria através de Cristo. Então não é uma correção de um erro, mas são etapas de um plano perfeito e eterno que Deus havia traçado antes da criação do mundo. Mas aí você pode dizer assim, mas pastor, então os sacrifícios de animais eram só isso? Eram só um ritual profético que apontava, que anunciava que Jesus viria? Então Deus levou as pessoas a realizarem esses sacrifícios durante séculos e séculos, achando com isso que estavam recebendo o perdão dos seus pecados, mas na verdade era só uma encenação, era só um símbolo profético, não havia perdão nenhum ali. Claro que não é isso. Claro que os sacrifícios de animais não era só um ato profético. Atente para isso. Os sacrifícios de animais realizados no Antigo Testamento eram, além de um ato profético, era um meio das pessoas que viveram antes de Jesus terem acesso aos benefícios do sacrifício que Jesus ainda ia fazer. Quem compreendeu isso, diga amém. Vou repetir para que todos compreendam. Os sacrifícios de animais, os cordeiros que eram sacrificados no Antigo Testamento, eram um meio, olha como Deus pensou em tudo, era um meio das pessoas que viveram antes de Jesus vir, dessas pessoas terem acesso aos benefícios da morte de Jesus. Todos os que viveram antes de Jesus e que, arrependidos dos seus pecados, de coração quebrantado e movidos pela fé na palavra de Deus e na promessa de Deus, sacrificaram cordeiros, estavam tendo seus pecados perdoados, porque os seus pecados já estavam sendo debitados na conta de Jesus. E quando Jesus veio, no tempo estipulado por Deus, ele quitou aquela dívida de todos os que vieram antes dele e que sacrificaram o cordeiro nas condições em que Deus havia estabelecido. Então veja, só existe um plano de salvação. Ele foi definido antes da fundação do mundo e ele foi sendo colocado em prática ao longo da história. E esse plano foi tão perfeito que mesmo os que vieram antes da vinda de Cristo foram pela fé beneficiados pelo seu sacrifício. Só existe um plano de salvação. Esse plano foi criado por Deus antes da criação do mundo. E o centro desse plano chama-se Jesus Cristo. Espero que você tenha me acompanhado. A próxima pergunta agora é, mas por quê? Por que Jesus precisava morrer para que nós fôssemos perdoados?